Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tô morrendo de saudade de vocês, né? Mas vamos dar continuidade aí, galerinha do sexto, ao nosso assunto, não é? Lembra que na aula passada estudamos sobre a Grécia? Formação da Grécia, as suas duas principais cidades-estados, Atenas e Espartas, né? Religião, Olimpíadas, cultura, sociedade, várias coisas. Então, também lembra que a gente estava observando que a Grécia é a base de toda a cultura da humanidade, né? Dá início. Mas nós vamos dar continuidade ao que aconteceu sobre a Grécia, não é? Vamos aqui, como já estamos fazendo, né, resgatar as principais características culturais das sociedades gregas da antiguidade, a Guerra do Peloponeso e falar sobre o rei Filipe II da Macedônia. Como a gente viu, a Grécia está localizada na Península Balcânica, não é? Onde lá se destaca duas principais cidades-estados, que é Atenas. Toda vida que falar em Atenas, democracia. Né? Se destacaram porque democracia, coisa do povo, onde o povo participa, não é? Né, José? E observando direitinho, a sua outra cidade, estado que se destaca bastante também, é quem? Espartas. E Esparta se destacou pela questão principalmente militar. Eles eram excelentes guerreiros. Então vamos observar. As cidades da Grécia Antiga funcionavam como países ou estados independentes, cada uma com o seu próprio governo e suas próprias leis. Por isso, as cidades da Grécia Antiga são chamadas de cidades-estados. Lembra, né, Maísa, palavrinha-chave para cidades-estados? Autônomas. Cada uma tinha o seu próprio governo, não é? Lembra que eu até falei na religião que do jeito que cada uma tinha o seu governo, também cada uma tinha o seu Deus. Eram vários deuses, só que cada cidade tinha um deus de destaque, não é? No século VI a.C., Atenas estava em seu auge, influenciando militar e politicamente a região. Essa influência gerou descontentamento entre as outras cidades. Tipo assim, igual vocês, né? Às vezes a gente tem um irmãozinho lá que enche o saco, né? E ficam disputando a atenção. É o que vai acontecer também entre Atenas e Espartas, né? Atenas se destaca pela democracia, né? Democracia, coisa do povo, onde o povo participa. Né? Lembra que na democracia grega, 3 grupos eram excluídos: mulheres, estrangeiros, os médicos e escravos, que não tinham participação política, né? Só que vai surgir uma rivalidadezinha aí, cara, tipo assim, entre Atenas e Espartas, não é? Presta atenção, João. Vamos continuar. Então, toda vida, galera, que falar Guerra do Peloponeso é uma guerra entre Atenas e Espartas. Já ouviram falar no termo guerra civil? Guerra civil, da maneira mais simples para vocês entenderem, é uma guerra dentro do próprio país. Se já é ruim uma guerra, vou dar um exemplo. Se já é ruim uma guerra, um conflito entre Brejo Santo e Jati, imagina, né? Porque por mais que tenha um vitorioso, minha gente, a gente sabe que uma guerra tem uma despesa financeira imensa, né? E uma guerra de um país com outro é ruim, imagina uma guerra civil, que é uma guerra dentro do próprio país, que vai ser uma guerra tipo Brejo Santo, esse lado da pista e o outro lado da pista. Vai ser totalmente ruim. Então, toda vida que eu ver o termo guerra civil, nunca mais vou esquecer, porque é um dos termos que muito se usa em história, né? Vamos beber um pouquinho d'água. Tá? Prestar mais atenção, olha, Pedro. Então, guerra civil, guerra entre Atenas e Espartas, né?
Vamos observar, briguinha, né? Atenas se destaca pela democracia, está crescendo, né? Se destacando entre as outras. Espartas, cara, tipo assim, fica com ciúme. Liga de Delos. No período do ano 479 a.C., Atenas venceu os persas, que tentavam invadir a região. Conflito que ficou conhecido como Guerras Médicas. As Guerras Médicas foi a guerra entre Atenas e os persas, certo? Quem vence, né, é Atenas. Sendo assim, para combater a presença persa no Mediterrâneo, foi formada a Liga de Delos. O que foi a Liga de Delos, né? Esta liga tinha um objetivo claro de promover a segurança do território grego. Para evitar novas investidas militares persas, foi criado um fundo monetário que contava com a contribuição de cada uma das cidades e estados. Preste atenção, pessoal, o que foi a Liga de Delos? Era um apoio que se dava, certo? Principalmente um apoio money, grana, né, financeiro. Para quem? Para Atenas. Para ela poder investir, não é, em questão militar contra os persas. Imagina aí, toda a cidade está dando um pouquinho de dinheiro a Atenas. Os espartanos gostaram disso? Nananina, não, né? Jamile, minha linda, preste atenção. Tia tá aprendendo o nome de você? Tava, né? Aprendendo. Aí, veio essa pandemia, mas eu vou aprender ainda mais aí. No entanto, esse contributo monetário começou a beneficiar Atenas em detrimento das outras cidades. Atenas teria se tornado o centro político, econômico e cultural da Grécia, quer dizer assim, tipo assim, Atenas estava se destacando entre todas as cidades gregas. E, preste atenção, o que é que acontece? Espartas não gosta. Então, vai ter uma contrapartida aí de Espartas. Observando a postura hegemônica ateniense, Espartas e outras cidades gregas decidiram formar outra confederação militar. Lembra que eu falei que Espartas ficou com ciúme? Todas as cidades estavam descontentes com Atenas? Nem todas. Mas Espartas estava e começou a chamar outras cidades para fazer parte da sua liga. Essa confederação ficou conhecida como a Liga do Peloponeso, que tinha como objetivo combater a Liga de Delos. Então, imagina aí, vai começar uma rixa dentro do próprio país, né, dentro da Grécia, entre Atenas e Espartas, não é? Atenas, Liga de Delos, Espartas vai fundar sua própria liga, Liga do Peloponeso. O que acontece? Uma briga dentro do próprio país, do próprio território, da própria região, acaba devastando. Já é ruim, como eu falei, uma briga entre regiões diferentes dentro da própria região. Após 10 anos de duro combates na Guerra do Peloponeso, em 421 a.C., foi assinada a Paz de Nícias. Preste atenção, o que é que eles tentaram? Minimizar o conflito. Toda vida que falar em um conflito, você precisa saber que era quem contra quem. Então, Guerra do Peloponeso, Atenas versus Espartas. Essa Paz de Nícias estipulava uma trégua de 50 anos entre os adversários. Contudo, o acordo só foi cumprido em seus 8 primeiros anos. Em seguida, os atenienses foram humilhados com uma terrível derrota. Portanto, em 404 a.C., ocorreu o fim da Guerra do Peloponeso, em que Esparta venceu Atenas. Então, resumindo, para ficar da maneira mais fácil de vocês entenderem, Guerra do Peloponeso, uma guerra
entre Atenas e Espartas, as duas cidades gregas. Se você aprendeu aquela questão de lógica, que eu já falei, toda vida que falar Atenas, democracia, Espartas, questão militar, aqui você já tem ideia que quem vai vencer é quem? Espartas. Cara, lembra que em Esparta se destacava o quê? Um menino com 7 anos, ele já era colocado para aprender a lutar, para aprender a se defender, né? Ele passava por cada sacrifício para se tornar um bom guerreiro, porque lá a questão era militar. E já em Atenas, a questão era a democracia, a participação do povo em melhoria para a sociedade e etc. Usando a lógica, não tem nem por onde tirar. Quem vence é Espartas. É? Pela sua questão militar, pelo seu preparo. Cara, era tão importante guerrear para os espartanos que quando morria um soldado de doença ou de velhice, eles acreditavam que ele não ia para o céu. Eles tinham que morrer guerreando. Era uma honra morrer guerreando. E se você observasse um dos soldados espartanos fosse capturado, sabe o que acontecia? Ele cometia suicídio, porque ele não ia em nenhum momento entregar os seus outros parceiros e não ia falar nada. Então a ordem era cometer suicídio. Então, de cara você já sabe que na Guerra do Peloponeso, entre Atenas e entre Espartas, quem vai vencer é Espartas. Só que, como eu falei, uma guerra tem muito investimento financeiro. E acaba prejudicando em uma guerra dentro do seu próprio território, entre duas cidades, né? Então, nós vamos ver as consequências dessa guerra. Consequências da Guerra do Peloponeso. Com a derrota de Atenas, com a derrota, Atenas começa a perder o que havia conquistado nas guerras médicas. As cidades da Ásia Menor são devolvidas aos persas em troca de ouro. Espartas, assim, conquista a hegemonia grega. Quer dizer, lembra que antes se destacava Atenas. Agora quem vai se destacar é Espartas. Né? O sistema de governo espartano era militar e as cidades gregas mudaram o regime democrático para autoritário. Né? Lembra que lá em Espartas quem governava era um rei. Uma das consequências mais foi o extremo empobrecimento da população grega, onde os pobres ficaram ainda mais pobres e foram os que mais sofreram. A gente sabe que desde a antiguidade a sociedade é dividida, né? Ricos mais ou menos e miseráveis. Eu estou me comportando, vocês estão vendo que eu estou tentando não me comportar, não chamar certos nomes para mostrar que eu sou uma pessoa bem educada. O envolvimento em tantas batalhas acabou promovendo a ruína econômica de várias cidades consideradas poderosas. Cara, a pior consequência para todos os gregos foi a questão econômica. Eles perderam muito dinheiro. As cidades ficaram pobres. Quem era pobre ficou mais pobre ainda. Imagina isso. Já é ruim ser pobre e ser mais pobre ainda. E não ter dinheiro para investir na questão de proteger. Porque a gente sabe que eles buscavam muito o quê? Proteção. Porque se eu não conseguir me proteger, pode vir outro grupo e invadir meu território. O que é que acontece? A principal consequência da guerra entre Atenas e Espartas, né? Que quem vence é Espartas. Elas vão ficar fracas. Se eu estou fraco, né? Tipo assim, se eu estou fraco, fica mais fácil de adquirir uma doença? Sim. Fica mais fácil de meu corpo ser invadido por vírus e bactérias? Sim. Então, o que é que acontece? Acontece que quando as cidades-estados, Atenas e Grécia, eles brigaram, né? Porque parece que elas não tinham o que fazer. Elas ficaram super fracas. Cara, tipo assim, como é que eles vão se proteger? O dinheiro acabou, a população ficou mais miserável ainda, houve perdas financeiras, humanas e etc. Então, preste atenção. Com
enfraquecimento das cidades-estados, os macedônicos, que habitavam a região ao norte da Grécia, aproveitaram para promover sua expansão territorial. Em 338 a.C., o rei Filipe da Macedônia conquistou algumas cidades-estados gregas. Tipo assim, foi o que aconteceu. Eles ficaram fracos, não tinham como se defender, vem o mais esperto e invade. Então, a Guerra do Peloponeso vai enfraquecer Grécia. Enfraquecendo Grécia, vai permitir que os macedônicos tomem seu território, invadam, vai haver a expansão territorial. Então, a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Espartas, dentro da própria região, vai enfraquecer a Grécia. A principal consequência da Guerra do Peloponeso é porque eles vão ser invadidos pelos macedônicos. Como eles não tinham como se proteger, não tinha mais dinheiro para investir em nada, né? Tipo assim, né, Mateus? Então nós vamos fazer o quê? Né, Luan, meu amor? Não tem como se defender. Vai vir um grupo chamado os macedônicos e vão invadir a Grécia. O primeiro rei que se destaca, né, no Império Macedônico é Filipe II, certo? O ponto inicial do Império Macedônico foi o norte da Grécia, sob o reinado de Filipe II. Porém, foi nas mãos de Alexandre o Grande que alcançou seu auge. Cara, Filipe, ele faz uma grande expansão territorial. O que é isso, Tia? Ele vai conquistando territórios gregos, certo? Conquistando cidades gregas. Só que o seu reinado, ele é importante porque ele promove várias reformas. Só que quem vai toda vida que falar macedônicos, quem vai se destacar se chama o seu filho, né? Alexandre o Grande. Porque a gente sabe que no Império, né, quando o pai morre, assume o seu sucessor, né, o seu filho. Então, quando o Alexandre bate a bota, quem vai assumir? Ou quando Felipe bate as botas, quem vai assumir é o seu filho Alexandre. A importância política macedônia veio, de fato, no século IV a.C., quando, aos 23 anos, Filipe II subiu ao trono promovendo uma série de reformas. Né? Esse carinha aí, né, lógico que o nariz dele não era desse jeito, certo, pessoal? Isso aqui era só uma escultura de como seria Filipe, pelo amor de Deus. Filipe II sobe ao trono macedônico em 359 a.C., aos 23 anos, jovem, não é? Querendo fazer e acontecer. De início, implantou várias reformas administrativas, como a criação de um governo centralizado, distribuição de terras confiscadas da aristocracia entre os camponeses, redução do poder na nobreza e reorganização do exército. Então, Filipe promoveu várias reformas num período do seu reinado. Mas lembrando, quando falar de Macedônia, que nós vamos dar continuidade na próxima aula, é lembrar de Alexandre o Grande, que é o filho de Filipe. Então, pessoal, tá aí, nossa aula acabou, né? Espero que tenham gostado. Vamos continuar. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre os macedônicos. Agora vamos falar do maior imperador, que foi Alexandre o Grande.